E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia. Nós iremos trabalhar conceitos e processos. E nessa análise de conceitos e processos, nós iremos partir da resolução de algumas questões, certo? A primeira questão, já vou deixar aqui para vocês na tela. De acordo com o último censo agropecuário, esse modelo de agricultura é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros. Então prestem atenção nesses dados que vão ser apresentados agora. Com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. 84% dos estabelecimentos rurais respondem por essa lógica. A tendência é esse número crescer cada vez mais, principalmente com a procura por produtos agroecológicos, afirma o secretário Jefferson Coritec, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então vem aí um textinho falando sobre um determinado modo de produção. O modelo de agricultura que reúne as características apresentadas no excerto corresponde. E aí? Essa agricultura que foi citada no texto corresponde. Letra A. A agricultura familiar, que se apresenta restrita em área, mão de obra e capital investidos. De fato, ela é restrita em área, a gente já viu até na questão anterior, a gente já discutiu sobre isso. Mão de obra, a mão de obra não é qualificada. E capital investido, pouco capital investido. Agricultura familiar. Está falando lá no texto que é base da economia de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Eita. Provavelmente é agricultura familiar, né? Mas vamos ver as outras opções. A agricultura orgânica, que se baseia no uso sustentável da terra e dos insumos utilizados. Pessoal, nem toda agricultura é orgânica, a agricultura familiar, na verdade, nem toda agricultura familiar é orgânica. E nesse caso, os números são expressivos demais para ser agricultura orgânica, certo? 90% dos municípios. É a base da economia de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. Então, é um número muito expressivo para a agricultura orgânica. Corta essa. A agricultura patronal, que se baseia na contratação de mão de obra qualificada para seus cultivos. Pessoal, essa agricultura patronal é a agricultura comercial, a agricultura que tem como base a exportação daquilo que está sendo produzido, certo? Então, nesse caso aqui, as informações elas não vão se encaixar, porque essa agricultura patronal, ela vai estar mais ligada a uma mecanização, que vai utilizar uma quantidade de mão de obra menor, e no texto está falando de um uso de cerca de 40% da população economicamente ativa está inserida nesse setor, nesse modo de produção. E aí? Também não é. Ao agronegócio, que se baseia no uso de tecnologia nas diferentes etapas do processo produtivo. Mesma problemática da agricultura patronal, né? Na verdade, é o mesmo contexto aí. É uma agricultura comercial, com foco no comércio externo, uso de muita tecnologia, consequentemente menor mão de obra. Sistema agroflorestal, que se pauta no extrativismo de matérias-primas com alto valor comercial. Primeiro, tem um baixo valor comercial e, na verdade, o sistema agroflorestal ele não abrange números tão elevados quanto estão sendo citados no texto, né? Então, essa questão muito fácil. Na hora, eu tenho certeza que a maioria já ia direto aí à agricultura familiar, porque, de fato, a agricultura familiar ela se caracteriza por pouco investimento, restrita em área, né, mas com uma grande quantidade de estabelecimentos. A mão de obra ela não é qualificada, em sua maioria, né? As práticas são mais arcaicas em relação à agricultura mais moderna, agricultura patronal, certo? Então a resposta correta, letra A.
Vamos para 3? Questão número 3, no mesmo contexto. Leia o texto sobre o processo de urbanização. Historicamente, 2 tipos de fatores condicionaram o processo de urbanização. Os atrativos, que estimulam as pessoas a migrar para as cidades, e os repulsivos, que os impulsionaram a sair do campo. Os fatores atrativos predominam em países centrais e em regiões modernas dos países periféricos e semiperiféricos. Estão associados ao processo de industrialização, notadamente quanto à geração de empregos no próprio setor industrial e no de comércio e serviços. Os fatores repulsivos são típicos de países periféricos, qualquer que seja o seu nível de industrialização. Então, esse texto aí vai estar trabalhando fatores atrativos e repulsivos em relação a deslocamento, certo? Deslocamento populacional. Então, quais fatores fazem com que uma pessoa saia do seu lugar de origem e quais fatores fazem com que essa pessoa escolha determinado lugar para ir, certo? Nesse contexto, o processo de urbanização de países periféricos é identificado como fator repulsivo. Então, aqui nós iremos procurar fator repulsivo existente em países periféricos, em países mais pobres. Letra A. Baixo grau de escolaridade, determinado pela modernização agrícola. Pessoal, primeiro, o grau de escolaridade, ele não vai ser definido pela modernização agrícola, certo? Esse grau de escolaridade pode até definir se uma economia vai ou não ser mais desenvolvida, né? A tendência é que, por exemplo, você tenha países com um elevado grau de escolaridade e que esses países normalmente são mais desenvolvidos e eu tenho uma agricultura mais modernizada. Mas não necessariamente isso vão ser motivos de repulsão dos países periféricos, porque o nosso foco são os países periféricos. O que é que faz essas pessoas desses países periféricos saírem? B. Arcaísmo das técnicas de cultivo associado à concentração fundiária. Eu uso técnicas arcaicas de produção e usando técnicas arcaicas de produção eu estou exposto aos intempéries climáticos que podem acabar destruindo a minha plantação. Eu posso não ter uma boa produção naquele ano se a colheita não for boa, e aí? Nós estamos falando de uma população mais pobre, que depende daquela produção. Isso pode ser um fator que faz com que essas pessoas saiam do campo. Associado à concentração fundiária. As terras, principalmente as mais férteis, elas estão concentradas nas mãos de poucos. Consequentemente, esse é outro fator que faz com que é considerado um fator de repulsa, faz com que as pessoas saiam do campo para a cidade, né? E aí nós podemos falar que esses fatores aí juntos, eles acabam gerando o que nós chamamos de êxodo rural, né? Saída de grande quantidade de pessoas do campo para as cidades, porque no campo as oportunidades são poucas e eles enxergam as oportunidades na cidade, né? Principalmente depois do processo de industrialização, como foi citado no próprio texto. Então, provavelmente é letra B, né? Vamos para C. Redução de apoio à pequena produção, definida por política externa. Pessoal, essa questão de redução de apoio à pequena produção, primeiro, pode existir, né? Pode e existe, na verdade, um pouco investimento das políticas públicas em relação ao pequeno produtor, né? Os benefícios não são dados como deveriam a esses pequenos produtores, eles acabam não conseguindo competir com os grandes produtores. Só que aí está falando de política externa. A política externa não vai interferir diretamente na redução ou não de apoio ao pequeno produtor. Normalmente são políticas internas que vão ter essa interferência direta. A letra D, êxodo rural agravado pela ilusão de vida confortável nas metrópoles.
essa ilusão de vida confortável nas metrópoles seria um fator atrativo. As metrópoles atraem por quê? Porque aparentemente elas vão dar uma vida confortável para quem for para lá. Então a gente está procurando aqui um fator repulsivo, aquilo que fez sair. Né? Então, não. Letra E. Implantação de tecnopolos. Resultante de investimentos estrangeiros. Se implanta tecnopolos, pessoal, no campo, se constrói tecnopolos no campo, porque se é implantação de tecnopolos e está se referindo a fator repulsivo, o tecnopolo seria um fator atrativo e não repulsivo. É porque o tecnopolo vai gerar emprego. Então, letra E também não é. Logo, a resposta de fato correta é arcaísmo de técnicas de cultivo e a concentração fundiária. Né? Essas duas coisas são fatores de repulsão, fazem com que as pessoas saiam do campo em direção à cidade. Vamos para a questão número 4. Vamos lá. Já beberam água? Beba uma aguinha aí, viu? Estou com sede aqui também. Daqui a pouco eu bebo. Pessoal, questão número 4. Mais um mapa para a gente trabalhar. Essa questão número 4 é muito simples. Vem um mapa, pede que observe esse mapa. E na legenda, né, primeira coisinha, quando você vê um mapa, título, nesse caso aqui não vem o título, aí a gente vai para a legenda, né? Do que se trata esse mapa? Soja em 2010. Então tá mostrando as áreas de produção de soja em 2010. A partir da sua interpretação e dos seus conhecimentos, pode-se depreender que, letra A, o gênero agrícola em questão se expandiu para as áreas de clima mais propício ao cultivo. Primeiro ponto, pessoal. Aqui no Brasil, o cultivo da soja teve início na região sul do país. A região sul tem um clima subtropical, já que está na zona temperada, né? E, ultimamente, está acontecendo o quê? Um avanço da cultura da soja para a região centro-oeste, certo? Isso começou principalmente na década de 70, um avanço, né? O chamado avanço da fronteira agrícola. Esse avanço da fronteira agrícola está acontecendo para a região centro-oeste, mas está indo também em direção à região norte. Algumas áreas da região sudeste, a parte mais oeste, e do nordeste também, parte mais oeste. Ou seja, é uma cultura em ascensão no Brasil, né? A soja. Só que uma observação, no nosso território, o clima mais propício para o cultivo da soja, de fato, é o clima temperado, subtropical, região sul. Então a questão está dizendo que ela se expandiu para áreas de clima mais propício ao cultivo, e de fato não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, pessoal, foi um melhoramento das sementes, né? Teve a questão do uso de genética, né? De modificação genética, a produção dos transgênicos. Então a soja é o principal transgênico do Brasil, e isso fez com que a planta ela conseguisse se adaptar facilmente a outros climas. Mas o clima mais favorável é o clima aqui no Brasil subtropical, né? Letra B. Os biomas cerrado e amazônico foram os mais afetados pela sua expansão. Vamos lá. Eu falei que está se expandindo para a região centro-oeste. Qual é o bioma predominante na região centro-oeste? Cerrado. E que está também se expandindo, ainda mais, está subindo em direção à região norte. Qual é o bioma predominante na região norte? Floresta amazônica. Então, isso quer dizer que esse avanço da soja está afetando diretamente os biomas do Cerrado e da Amazônia. Verdade? Certo? Tem até a célebre frase, né, do nosso ministro, o Salles: agora é o momento de deixar a boiada passar. Aí não é só a boiada não, tá? Era a soja também. Em direção à região norte do país, né? Letra C. O produto expandiu para áreas de melhores solos. Também não foi isso que aconteceu, porque a soja ela era plantada em uma região
de um solo chamado terra roxa, que é um solo de alta fertilidade. E foi para a região centro-oeste que existe, na verdade, um probleminha no solo da região centro-oeste. É um solo que possui uma certa acidez. Né? Primeiro, as características físicas, né, do solo e do relevo são extremamente propícias para a agricultura, para a mecanização da agricultura. Mas o solo tinha essa problemática de ser um solo com uma acidez acima da ideal para as práticas agrícolas. Mas aí, por intervenção da Embrapa, Empresa Brasileira de Agricultura, foram desenvolvidas técnicas para fazer a correção desse solo, né? Uma técnica chamada de calagem, que é a adição de calcário ao solo. E aí acaba equilibrando o pH e, consequentemente, tornando esse solo propício para a agricultura. Aí eu não posso dizer que o solo da região centro-oeste é melhor do que o solo da área inicial, que inicialmente se plantava a soja, certo? Então, a C está errada. D. A grande expansão verificada no mapa é para atender a demanda interna. O foco é o comércio externo, certo? É exportação. Letra E. O fato de o produto ter expandido em direção ao interior e longe do litoral explica o fato de a grande produção brasileira ser escoada pelo Pacífico. Na verdade, isso é totalmente mentira. Os produtos brasileiros são quase 100% escoados pelo Oceano Atlântico e, nesse caso, o Porto de Santos é o principal ponto de escoamento da produção agrícola da região, certo? Uma problemática que nós encontramos aqui é a ausência ou a carência de ferrovias para que isso que está sendo produzido no interior, ele chegue até o litoral e seja exportado por meio dos portos, né, do nosso litoral, certo? Mas aí é uma outra questão, uma outra temática. Então, a resposta correta: os biomas cerrado e amazônico foram os mais afetados pela sua expansão. Vamos lá, questão número 6. Aí a gente já entra mais em geografia urbana agora. Tem gente que é favorável à milícia, que é a maneira que eles têm de se livrar da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência, afirmou um parlamentar brasileiro em fevereiro de 2018. Então o texto vai falar basicamente da atuação das milícias nas cidades, né, principalmente nas grandes cidades, e é algo que acontece bastante na cidade do Rio de Janeiro. Então, a atuação dessas milícias no controle da violência em áreas que o Estado não atua como deveria, certo? Aí vem lá, considerando o texto do fragmento, podemos dizer que as milícias representam parcerias entre agentes do Estado e sociedade civil organizada. Na verdade, pessoal, as milícias é considerado um novo tipo de crime organizado, uma nova forma de crime organizado, né? Então, não existe essa parceria dessas milícias com o Estado, né, e com a sociedade civil. Na verdade, é algo ilegal, certo? B. Prestação de serviços de agentes do Estado para a defesa dos cidadãos mediante licitações públicas. Não existe nenhuma licitação pública para que uma milícia atue em determinada comunidade. Na verdade, essas milícias elas são formadas por ex-policiais, ex-bombeiros, ex-militares que acabam cobrando taxas da população para, em troca, prestar serviço de segurança, certo? Contra narcotraficantes, né? Contra outras formas de crime organizado que podem existir naquela comunidade. Ou seja, eles levam a segurança, mas para isso eles cobram por uma segurança que deveria ser pública e deveria ser oferecida pelo Estado. Letra C. O fracasso das políticas públicas. Olha só, fracasso das políticas públicas. Onde o Estado não atua, ele abre espaço para que outros atuem. É assim que
funciona com o crime organizado. Né? Então, se o Estado não está atuando naquela área como agente de segurança para a população, abre-se espaço para que essas milícias surjam e passem a atuar. E uma observação muito importante é que essas milícias elas vão atuar bastante associadas a políticos. Né? Então é muito comum você ter associação com a corrupção. Então aí fracasso das políticas públicas é uma verdade. Mas vamos ver a mentira das outras? Letra D. Políticas de segurança extraoficial garantida pela Constituição. Política de segurança extraoficial garantida pela Constituição? Não, as milícias não são garantidas pela Constituição. Ela pode até ser considerada extraoficial, porque de fato ela não é oficial, né? Mas não é garantida pela Constituição. Letra E. Prática bem-sucedida de segurança pública, defendida por grande parte dos especialistas. E, na verdade, a gente não tem essa defesa dos especialistas quanto à atuação das milícias. Aí a resposta correta, de fato, o fracasso das políticas públicas. Questão número 7. Aí vem um conceito, que é o conceito de desmetropolização. O que é desmetropolização, professor? É quando uma metrópole ela deixa de ser metrópole? Como é que acontece isso? Aí, a questão 7 diz assim: o processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado. Então, o Brasil, no final do século XX, passa por um processo de desmetropolização. Só que aí eu tenho que saber o que significa o conceito. Como a questão ela está praticamente dizendo, olha, eu quero saber o que é desmetropolização. Então a gente vai para a questão para tentar descobrir o que significa esse conceito. Né? Letra A. Pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços. O compartilhamento de bens e serviços, ele não vai gerar desmetropolização, né? Ou seja, uma diminuição do tamanho da metrópole. B. Pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre cidades. Alguém aí do outro lado poderia me dizer o que é conurbação? Certo, quem falou que é a junção da malha urbana de 2 ou mais municípios, acertou, é isso mesmo. Né? É quando os equipamentos urbanos de 2 municípios, eles se unem ao ponto de você não saber mais onde começa e onde termina aquele município. Né? Isso é muito comum nas regiões metropolitanas. Né? E aí, nesse caso, pessoal, isso não tem relação direta com o processo de desmetropolização. Tá? Letra C. Pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado às metrópoles. Eita, peraí. Está tendo um crescimento maior nas cidades médias em comparação às metrópoles. De fato. Então o que pode estar acontecendo é as pessoas dessas grandes metrópoles podem estar saindo para essas cidades médias. Por que essas pessoas sairiam dessas metrópoles para as cidades médias? Pessoal, o Brasil, no final do século XX, começou a passar por um processo de desconcentração industrial, certo? Então, muitas indústrias que estavam inseridas dentro dessas metrópoles começaram a se instalar em cidades médias. Se gera emprego e melhora-se a qualidade de vida, o fornecimento de serviços para a população nessas cidades médias, quer dizer que elas passam a ser mais atrativas em muitos momentos que essas grandes metrópoles, que já estão inchadas, né? Tem a questão do inchaço urbano, os serviços, eles não estão mais atendendo com muita eficiência, então eu vou para onde? Eu vou para uma cidade menor, mas que vai oferecer muitas vezes um serviço de maior qualidade e eu vou ter a possibilidade de conseguir um emprego de forma mais fácil, porque na metrópole é muita gente e os empregos não estão sendo suficientes para todos. Então, esse é o processo de desmetropolização. É quando
o crescimento das cidades médias consegue superar o crescimento das metrópoles, né? E algumas dessas metrópoles, elas passam a ter até saldo negativo, saldo migratório negativo, ou seja, saiu mais pessoas naquele ano do que entrou, né? Isso aconteceu com a cidade de São Paulo, por exemplo. A letra D diz, pela redução das manchas metropolitanas, como resultado de uma saturação populacional. Na verdade, pessoal, o motivo principal dessa desmetropolização não é necessariamente a saturação populacional da cidade. Isso é um dos problemas que nós temos. Mas o principal motivo é que essas cidades médias, elas começaram a se tornar mais atrativas. Então está tendo um crescimento maior nessas cidades médias e, consequentemente, pessoas dessas metrópoles estão saindo. Então, por isso que a gente fala de desmetropolização, né? É claro que aquela metrópole não vai perder o status de metrópole na hierarquia urbana, certo? Mas essas cidades médias, elas passam a ganhar uma certa importância e passam a atrair cada vez mais pessoas. Letra E. Pelo fragmento de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos. Em São Paulo, por exemplo, nós temos tem a prefeitura, né, do município, mas a cidade ela vai ser dividida em zonas, né, que tem administradores para cada uma dessas zonas. Isso acontece, mas não é um processo de desmetropolização. Certo? Nós podemos pegar Arapiraca como referência nessa questão de desmetropolização, né? É uma cidade que está atraindo muitas pessoas. É uma cidade média, de médio porte, e que atrai muitas pessoas por causa das oportunidades que vão sendo criadas com esse processo de desconcentração industrial. Obrigado, foi um prazer, um cheiro no coração e até a próxima. Tchau.